Olá, nosso trabalho é o estudo computacional e experimental da dispersão de poluentes oleosos em meio líquido. Esse estudo foca na propagação de poluentes em meio aquáticos por meio de experimentos práticos e computacionais. O objetivo foi validar um modelo matemático que prevê o comportamento da advecção e da difusão de líquidos. Essa pesquisa foi motivada pelo derramamento de petróleo que aconteceu na costa nordestina do Brasil em 2019. Esse desastre causou muitos danos ambientais e morte de espécies marinhas, além de prejuízo no turismo e na pesca local. Aqui podemos ver alguns dos principais impactos ambientais do derramamento de petróleo. Manchas escuras de petróleo que impedem a entrada de luz solar e dificultam as trocas gasosas. Aves que tiveram o corpo coberto de óleo e foram impedidas de voar e nadar. Peixes que tiveram contato com o óleo impedem as trocas gasosas eficientes e tiveram alimentações menos abundantes. As tartarugas, animais intoxicados e sujos de óleo, tiveram dificuldade para nadar e regular sua temperatura. Os equinodermos obtiveram obstruções dos canais de infiltração, os corais, queda no crescimento populacional, prejuízos à simbiose, e já os mamíferos marinhos, animais cujos sujos de óleo que atrapalham a impermeabilidade e capacidade de isolamento térmico, tiveram lentidão pela adesão do óleo. Características do problema: o petróleo e a água têm densidades diferentes e são líquidos immiscíveis, ou seja, não se misturam. O petróleo ele age como um poluente, espalhando-se pela água. E a dispersão do óleo na água ocorre por dois fenômenos principais: a difusão e a advecção. A difusão é o transporte da matéria que ocorre pela agitação das moléculas, devido ao movimento browniano. E o poluente, ele se desloca de áreas com maior concentração para áreas com menor concentração. Esse processo é independente da velocidade do líquido. Já a advecção é o transporte que ocorre devido ao movimento do fluido e é influenciado por correnteza, ondas e vento. E ele depende da movimentação do corpo hídrico. Nesse trabalho, algumas disciplinas foram importantes para o seu desenvolvimento. Para modelar e validar a dispersão de poluentes oleosos na água, nós utilizamos algoritmos 1 e 2, que foram essenciais para transformar o modelo físico e matemático em um código. Já o cálculo numérico, ele entrou no coração do método para discretizarmos a equação da advecção e difusão e resolvermos sistemas iterativos, com algumas técnicas que vamos explicar mais à frente. Já a introdução ao método de elementos finitos nos deu base para a formulação variacional, malhas e condições de contorno. Na física e na matemática, e na física 2, ofereceu os fundamentos de mecânica dos fluidos, que aplicamos aqui, como campo de pressão, relação pressão-velocidade e efeitos de correnteza e ondas que caracterizam a advecção do poluente. Em equações diferenciais 1, foi a base teórica para a própria equação de advecção e difusão que utilizamos, que vamos explicar também mais à frente. Em álgebra linear, sustentou toda a resolução numérica, com a montagem de matrizes discretas, soluções de sistemas lineares, análise de estabilidade e etc. Por fim, a disciplina interdisciplinar de Ecologia e Preservação do Ambiente nos conectou com um problema real, onde tivemos conhecimento do impacto do derramamento do petróleo, as métricas ambientais e uma leitura mais crítica de resultados para além dos números. Nessa etapa do trabalho, realizamos um experimento prático para observar a dispersão do óleo em condições controladas. Nós utilizamos um recipiente de vidro especialmente projetado com duas saídas laterais ligadas aos canos, que permitiu o controle do fluxo de entrada e saída da água. O recipiente foi elevado com placas de espuma, de modo que a câmera pudesse registrar as imagens de baixo para cima. Para manter o fundo uniforme e reduzir interferências externas, cobrimos o sistema com uma placa de isopor, na qual posicionamos o conta-gotas responsável por liberar o óleo. O poluente utilizado foi o óleo automotivo queimado, escolhido pela densidade, que garante que ele permaneça na superfície, e também pela coloração escura, que facilita a visualização do espalhamento. A liberação controlada pelo conta-gotas permitiu observar como a gota se espalhava, inicialmente por difusão, aumentando a área ocupada,
em seguida sendo transportada pela advecção, acompanhando o fluxo de água no recipiente. Com essa configuração, conseguimos registrar imagens nítidas, que serviram de base para a comparação do modelo numérico. Na parte computacional, representamos esse fenômeno por meio da equação da advecção de fusão, que descreve matematicamente o transporte de um poluente. Essa equação leva em conta tanto a difusão, que corresponde à dispersão natural, quanto a advecção, que representa o transporte devido ao movimento do fluido. Para obter o campo de velocidades necessário ao cálculo da advecção, resolvemos a equação de Poisson para pressão. O gradiente de pressão foi usado para calcular a velocidade em cada ponto do domínio, tornando a simulação mais realista. A condição inicial do modelo foi definida como a distribuição circular de um poluente centrada no ponto correspondente à posição em que a gota foi liberada. Além disso, consideramos o fluxo constante de entrada e saída, reproduzindo a configuração real do experimento. A implementação foi feita em Python, utilizando os métodos numéricos clássicos. A equação de Poisson para pressão foi resolvida pelo método iterativo de Gauss-Seidel, e a equação de advecção de fusão foi discretizada com diferenças finitas. Para o termo advectivo, utilizamos o esquema P-Wind, garantindo estabilidade. E, para o termo difusivo, diferenças centrais, assegurando maior precisão. O avanço no tempo foi feito com o método de Euler explícito. Como resultado, obtivemos o mapa de pressão e de velocidade do escoamento, que são fundamentais para descrever a propagação do poluente. Esses campos permitiram simular a deformação, o deslocamento e a diluição da mancha de óleo, possibilitando a comparação direta com os dados experimentais. Essas duas imagens, elas representam o mapa de pressão e de velocidade do nosso domínio. As regiões mais claras das duas imagens representam, respectivamente, regiões de alta pressão e regiões de alta velocidade, enquanto as regiões mais escuras representam regiões de baixa pressão e de baixa velocidade. É possível perceber que as regiões de alta e baixa pressão coincidem com as regiões de alta velocidade. Isso acontece porque são as regiões de entrada e saída de água do nosso domínio, o que correspondem às regiões que têm maior variação de pressão. Como a velocidade é calculada em cima do campo de pressão, quanto maior essa variação, maior a velocidade. Nos outros pontos do domínio, é possível perceber uma pressão mais próxima de zero e uma velocidade mais constante. Essa imagem mostra o campo de velocidade gerado através do mapa de velocidade e pressão mostrados anteriormente. Na região superior do domínio, as setas de velocidade estão indicando um ponto de fonte, onde temos uma velocidade indicando a dispersão da água. Em contrapartida, temos um ponto sumidouro na região inferior do domínio, em que as setas convergem para um ponto específico. À medida que caminhamos para a região central do domínio, é possível ver que essas setas vão ficando cada vez mais retas. Esse comportamento também foi observado durante a elaboração do experimento prático, o que mostra que nós estamos caminhando na direção certa de conseguir reproduzir o comportamento desejado. Então, por fim, temos uma comparação lado a lado dos resultados obtidos através do experimento prático e computacional. Pode-se dizer que o experimento computacional ficou bem próximo do comportamento gravado no experimento prático, em que a gota surge na região inferior do domínio, sofre uma pequena deformação devido à difusão inicial na água e caminha em direção à extremidade oposta à medida que se difunde cada vez mais. Então, devido à similaridade entre os resultados obtidos computacionalmente e através do experimento prático, podemos dizer que o nosso modelo foi validado qualitativamente. No entanto, seria muito importante realizar algumas medidas da velocidade com que o óleo se difunde na água e a velocidade da água durante o experimento, para que futuramente seja possível deixar os resultados ainda mais próximos dos valores reais obtidos através do experimento prático e validar o nosso modelo quantitativamente. Nós agradecemos muito pela sua atenção e gostaríamos também de agradecer aos professores Flávio e Rodrigo que nos deram todo o suporte ao longo dessa disciplina para melhorar os nossos resultados. Nós também gostaríamos de agradecer especialmente o projeto ADAPT,
e a professora Flávia por ter cedido ferramentas para que pudéssemos terminar de ajustar o nosso suporte para a gravação dos vídeos dessa disciplina.